Bem, mais uma vez nós estamos aqui com a força da opinião. Bom dia, boa tarde, boa noite. O podcast tem isso, né? Cada um ao seu tempo. Hoje nós estamos aqui com muita satisfação recebendo um lutador, né? Um esportista, educador, acima de tudo, professor de Educação Física e que presta serviço para a Associação Campineira Paralímpica e também é docente, né? Eu falo docente lá do Boca Júnior, né? Boca Júnior, não existe Boca Júnior, né? O castelhano, o espanhol não vem aqui do fundo, não. É Boca Júnior, onde ele também milita lá há tanto tempo, né? Querida escola de futebol Boca Júnior, comandada pelo nosso Adrianão Ridolfi, e o Diego Martins, que está comigo aqui, ele é lá um braço direito, né, da escola e também da associação. Então, hoje nós vamos tocar nesses dois assuntos, falar sobre a atuação, sobre o objetivo, a produção que tem oferecido a Associação Campineira Paralímpica, com o Diego, que é autoridade, né? Porque o Diego é que trabalha com o pessoal lá. E, antes de mais nada, obrigado, viu, Diegão? Obrigado aí por você ter aceito o nosso convite. E estamos aqui juntos, né? Eu falei para você, um dia eu te entrevisto. Um dia você ia me pegar. Eu te pego aí. Obrigado, João, pelo convite. É um prazer estar aqui, aceitar o seu convite. No dia a dia a gente sempre está junto, né? No terças e quintas, os netos do João fazem aula comigo, então a gente tá sempre ali trocando ideia, conversando sobre futebol, e aí despertou, né, esse interesse sobre a Associação Paralímpica de Campinas, na qual eu trabalho também há bastante tempo. Então, estamos aqui para conversar sobre ela, sobre o Boca, o que vocês quiserem. Aliás, gente, eu acompanho o trabalho do Diego, hein? Diego dá para encarar tranquilamente aí uma base de time profissional aí, é um extraordinário professor, treinador de futebol, né? Mas vamos falar um pouco lá da associação, que é uma ONG, né? Associação Campineira Paralímpica. É a Associação Paralímpica de Campinas. Uma Associação Paralímpica de Campinas, Isso. É uma ONG cujo mentor hoje, presidente, é o nosso Seabra. É o Luiz Seabra. E o diretor de projetos é o Luiz Marcelo Ribeiro da Luz. Luiz Seabra, ele é também da sua área, né? Ele é professor. Ele é professor de Educação Física. Ele é do Cutuca. Do Cutuca, isso. Ele é quem faz toda a mentoria. Ele é o presidente da associação. E na parte dos projetos, né? Na divulgação dos projetos, escrever os projetos, o Luiz Marcelo é o ele que está por dentro dessa parte, ele que faz todo esse processo burocrático, que é bem difícil. Que desenha tudo, que Exatamente. Projeta tudo. E como é que funciona a Associação Paralímpica de Campinas? A associação ela é uma ONG, né? Uma ONG do terceiro setor, né? Então, ela é financiada pela prefeitura hoje, por exemplo, né, através do Fundo de Investimento do Esporte de Campinas, o FIEC, né? E também tem as colocações dos projetos de lei federal, por exemplo, FEAC, né? Todos esses incentivos a associação tenta fazer os projetos, né, para que eles sejam aprovados, e a captação do dinheiro, pensando em lei federal, é através das empresas, né? Abatimento de impostos, assim, de uma forma bem superficial. É isso que a associação faz para tentar trazer os recursos e fazer com que desenvolva o esporte, né? Quer dizer que a empresa que tiver interesse em investir na associação, por exemplo, ela pode destinar lá um pedaço do seu imposto a pagar para esse incentivo. Exatamente, né? Ela pode fazer isso. Ela pode fazer. Ela tem que se enquadrar, né, em algumas regras do O pessoal lá da contabilidade sabe certinho, né? Das empresas eles sabem, né? Isso. Tem algumas regras do Ministério do Esporte, né, para que as empresas elas se enquadrem, mas as empresas podem fazer isso sim, esses aportes, e aí coloca o nome dentro do projeto, de acordo com a forma do patrocínio que ela disponibiliza. Ela entra como apoiadora. Exatamente. Né? E tem todo um incentivo de desconto de imposto de renda. Tem o desconto, tem o marketing, né? Porque dentro do projeto, vamos colocar que o projeto ele tem duração de 1 ano. Existe um marketing por trás disso. Então, existem vídeos, né, de marketing, de divulgação da associação que
antes do vídeo, antes de começar o vídeo, põe a vinheta lá de uma empresa X que fez o aporte do dinheiro. E isso vai aparecendo. Competições, aporte nos uniformes, todas essas coisas. Quer dizer, tem uma entrega de visibilidade, né? Exatamente. Além do abatimento, tem a entrega da visibilidade, que aquela empresa apoia o esporte, né? Isso, e o pessoas com esporte, deficiência. não só o esporte, mas o esporte paralímpico, né? Que Isso. é um segmento todo especial, no alto rendimento, a performance do Brasil é extraordinária, né? Vem melhorando, né? Nos últimos... Eu puxei um recordatório das últimas 4 Paralimpíadas, né? E o Brasil ele veio tendo melhora significativa em todas elas, né? Em relação a medalhas, por exemplo, vou falar em medalha de ouro, que é o que caracteriza a performance, pontuação, né? A pontuação. De 2012 teve o 7º lugar, 2016 o 8º, depois 7º e na última 5º. 5º lugar. Né? Só que com uma progressão, né? De 2016 foram 14 ouros, depois 22, depois 25. Tá? Então demonstra uma curva uma evolução. Né? Isso aí indica, Diego, que as pessoas, os PCDs, vamos dizer assim, eles têm aderido, é isso, né? Quer dizer, o esporte tem sido uma porta de acolhimento de tantas pessoas que têm deficiência. Sim, dentro da associação, nós enxergamos assim, uma melhora significativa, pensando em número, né? De procura, né? De alunos treinando. Da pandemia para cá, nós tivemos um aumento significativo e o mais importante, nós tivemos a permanência desses alunos. Né? Porque antigamente era difícil, chegava, mas ele não permanecia treinando. Hoje ele chega e ele fica. Então, nós temos uma natação legal, grupo forte. Você toma conta da natação. Da natação, eu e o Luiz Marcelo. E o atletismo tem a Letícia, né, que está à frente do projeto também, e que está crescendo. A gente já está também com mais de 20 alunos lá e conseguindo melhorar. Então, e dentro do cenário nacional, a gente também está conseguindo melhorar. Na natação, estamos conseguindo colocar alguns meninos no cenário nacional, né, porque precisa de índice para entrar no cenário nacional. E eles estão conseguindo, devagarzinho estão pegando. No seu grupo você vai também trabalhando, vai produzindo. Vai trabalhando. Eles vão evoluindo. Exatamente. Então, dentro da associação tem esse viés, né? A parte de iniciação, a natação, tem as crianças, né? Então, a gente vai fazendo esse aporte e aqueles que forem se interessando, o alto rendimento ele também está presente. A gente também tem essa prerrogativa de fazer o alto rendimento acontecer. Vai depender de cada um, né? De muita coisa, mas... Não só, às vezes, vamos dizer, como é que é, do potencial, de repente do talento, não, né? É também uma combinação, né? Porque o esporte olímpico e paralímpico, ele depende muito de apoio, né? De patrocínio. E tem gente que não pode seguir porque não vai ter apoio financeiro. Isso acontece. Isso acontece, por exemplo, uma pessoa que ficou deficiente depois de adulto, né? Ela tem dificuldade de se inserir no esporte, porque se ela trabalhava, ela está afastada, ela se insere. Mas chega uma hora que esse afastamento ele acaba. Então, essa pessoa ela precisa continuar a vida dela. Aí ela, muitas vezes, para o esporte, entendeu? Então, é por isso que o investimento vem nas crianças, né? Você começa lá na base. Aqui, basicamente, é o trabalho da associação, e no que tange até ao seu grupo. Qual é a idade que vem a iniciação? Ali na natação nós estamos começando a partir dos 5, 6 anos. 5, 6 anos. 5, 6 anos já dá para começar. Tá? O atletismo, a partir dos 5 anos também, eu acho que já estão começando. Isso. Mas na natação, a partir de 6 anos, já está iniciando. Tem crianças, às vezes o menino chega lá, por exemplo, um menino com 5, 6 anos chega do zero, não sabe nem nadar. Zero, não sabe nada. Tem que aprender o processo, respirar. Não é só chegar e começar a nadar, não. É um processo difícil, né? O processo de aprender a nadar é um processo difícil, né? Porque é um meio diferente, né? Vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, da corrida. A criança, né? Ela com deficiência ou não, dentro das suas limitações ou não, ela vai conseguir fazer. Por exemplo, se ela conseguir correr,
ela vai conseguir, ela vai estar ali. Ela vai correr. Exato, ela vai conseguir. Ela não precisa de muita informação ali, vamos Exatamente, dizer. não tem um meio que, eu vou colocar entre aspas, que atrapalha ela, que é a água. Então ela tem que se adaptar ao meio líquido, aprender o processo, flutuação, respiração, para depois aprender os movimentos. Então é um processo... E é lento, né? Depende. Tem alguns que se desenvolvem muito bem. Tem outros que levam tempo. Tá. Inclusive adultos, né? Mas você ensina o menininho a nadar assim? Você está lá para... Sim. Eu e o Luiz Marcelo, nós dividimos a piscina muitas vezes. Aí você então, pega o às menino... vezes ele tá, às vezes eu que tô, né? Depende muito da logística e tal, né? Mas a gente tem esse contato com eles dentro d'água, assim. E a paciência é muito... Tem a paciência, a compreensão do professor. Tem que ter. Porque, por exemplo, Diego, o grau de deficiência, como é que isso é classificado? Lá, nós atendemos todas as deficiências. Deficiência física, visual e a intelectual, né? Aí, a intelectual, nós fazemos um processo junto com os pais, né, de adaptação dessa criança, para saber como que ela vai se comportar dentro da água, na aula, essas coisas, e se a gente consegue atendê-la, né? Porque tem muito dessa questão. Porque nós não temos uma gama de professores, somos só nós dois. Então, existem outras crianças. Mas as deficiências atendidas são todas. Deficiência física, visual e intelectual. Hoje em dia tem muita doença e hoje, enfim, né, a sociedade ela vê com muito mais seriedade, com muito mais interesse, com muito mais compreensão. Algumas... a gente não pode... Não são deficiências, não são consideradas deficiências, né? Mas, assim, talvez um pouco de patologia. Por exemplo, o Down, o autismo, tem o TDAH, né? São os mais comuns aí, né? O que está mais no cenário. Então, por exemplo, autismo, que é uma coisa hoje muito, muito debatida e muito, muito trabalhada, inclusive. Como é que, por exemplo, um autista ele pode se inserir nesse grupo ou já Sim, é uma outra? Ele pode. Dentro da natação, eu vou falar da natação, né? Existem as classes, tá? Então, as classes elas são de S1 até S10, classes de deficiência física. Então, o S1 é a deficiência mais comprometida. O S10 é a deficiência menos comprometida. Tá? S11 é cego total. S12 e S13 é baixa visão. Deficientes visuais com baixa visão. Então, eles enxergam algo, mas tem que fazer exame para saber o que eles enxergam. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, tem a classe S14, que é uma classe destinada às deficiências intelectuais, né? Onde entra o autismo. Né? E aí o autismo ele vai variar de acordo com o grau do autismo da pessoa. Né? E o síndrome de Down tem uma classe também específica, que é a S21. Que ele vai especificamente para essa classe. Tá? Então, assim... Eles têm as classes definidas para eles, então eles competem entre eles. Entendeu? Então, um deficiente intelectual não compete com uma pessoa que tem deficiência física. É outra... dividido. É outra categoria. E dentro da deficiência física, cada um compete dentro da sua classe. O autista, por exemplo, também não vai competir com um deficiente físico. Não. Não vai competir com o deficiente físico. Ele vai para uma outra categoria. Eles vão para uma outra categoria. Tem a categoria deles, específica, que é a S14. Eles vão todos competir entre eles, então, exatamente. Né? As pessoas que têm autismo. Isso. Não, tá certo. Agora, como é que é a inserção? Como é que a pessoa chega? Como é que o garoto chega no projeto? Como é que ele... A associação ela Porque faz você sabe o que acontece? Deixa eu te falar. Hoje nós estamos aqui batendo um papo e eu acho até de grande utilidade pública, né? Porque nós estamos comunicando dentro de um jornal importante hoje, que é o Diário Campineiro, com as suas plataformas, né? Então a gente vai alcançar, né? Nós vamos alcançar, nós vamos falar para alguns. Mas a gente nem sempre tem essa gama de informações. Assim, um pouco mais à mão, né? A não ser quem vai pesquisar, vai para a internet e tal, isso é outra história. Então, não tem muita divulgação, eu acho que né? Agora,
que tem muita gente deficiente, nós sabemos, né? Isso, acho que os próprios organismos fazem as estatísticas. Então, como é que chega na associação? Como é que vai lá falar com o professor Diego para ser aluno dele lá, um menino de 5, 6 anos? Hoje a associação ela faz uma força muito grande, né, de divulgação de rede social, que é onde a maioria das pessoas elas estão, né? Mas o que nós percebemos, assim, João, é que o que traz força, e eu digo força, são as pessoas ficarem no projeto, né? Porque chegar, conhecer, isso acontece com frequência, mas ficar no projeto são as indicações. Engajamento. O engajamento. São as indicações. Ó, eu fiz, estou há 3 anos, eu melhorei minha qualidade de vida, né? E esquecendo o esporte de rendimento. Eu melhorei minha qualidade de vida, então, assim, a atividade física, o exercício físico fez com que aquela pessoa não mudasse mais de opinião em relação a não nadar, por exemplo. Entendeu? Ou a não correr no atletismo. Né? Aquela criança que não fazia atividade, ela faz há 2 anos e a qualidade... Ela vem para a integração. E a qualidade de vida dela melhorou, o posicionamento dela na escola melhorou, a concentração dela na escola melhorou. Ela se sente mais incluída, né? Exatamente. Então, assim, eles estão o tempo todo fazendo esse mecanismo de tentar que essa divulgação chegue ao máximo de pessoas possível. Né? Eu acho que a internet é um bom meio, mas na minha opinião, o que reforça é a pessoa, a indicação. Assim como tudo, né? O feedback do trabalho, como que o trabalho acontece. Vai lá com o João, que o João, a aula dele é top e tal. E para nós que temos a deficiência vai ser bom e tal, a longo prazo. Então você entende que todas as pessoas que têm na família uma criança deficiente, ela sabe desse projeto. Não, toda. Então aí não, que eu, isso não. Aí que seria um sonho. É aí que eu chego. Cara. Seria um sonho, né? Porque assim, se nós da associação tivéssemos essa força de chegar em todo mundo, com certeza nós teríamos uma força de representar, por exemplo, o patrocínio. Não, e outra coisa, e ampliar o leque de projetos. O serviço, né? O Exato. leque de projetos. Hoje você atende, vamos dizer lá, na sua turma, você atende 23. Tem 23, Mas 25. você poderia atender 50, como o outro, mais 50. Quer dizer, então, o trabalho ficaria mais expandido, né? Alcançaria mais. Exatamente. Então, na verdade, essa pergunta sua, eu acho que ela é o contrário, né? A associação, não sei se ela chega na maioria das pessoas. A gente precisa melhorar nesse sentido. Teria de chegar, né? Teria que chegar, né? Teria que chegar. Mas ainda eu acho que não acontece dessa forma. Ainda não acontece. Quer dizer, que tem tanta gente aí que tem essa demanda, mas por N razões, né? Desinformação. Outros conhecem, mas é como você falou, porque o deficiente também ele tem muito problema da logística, né? Sim, bastante. Ele depende muito da locomoção, meio. Exato. Por exemplo, os cadeirantes, eles têm a opção do Pai Serviço, né? Que é um serviço destinado para eles, né? Como é que é isso? São vans, eles fazem agendamentos, tá. A van busca na casa e devolve na casa. É um serviço que funciona. Muitos cadeirantes, eles utilizam, eles vão para o treino, né? Mas, assim, se todos forem treinar, acho que não dá conta. O serviço em si não dá conta, né? De atender a todos. Porque eles atendem também o cadeirante que precisa ir para o hospital, entendeu? Ele atende... Ele não é só destinado ao esporte, não. Ele é destinado para que o cadeirante tenha uma qualidade de vida melhor. Né? Então, assim, o deslocamento, essas coisas, o cadeirante ele pode utilizar, né? Falando de uma forma superficial, né? Ele faz o agendamento e a van busca ele. Leva ele para o local destinado e depois volta para pegar. Você está há muito tempo nisso, né? Você está já há 15 anos nisso, né? Isso, 2010. Quer dizer, então você já tem uma prática, uma vivência, né? E, é claro, a associação ela não tem como objetivo formar alto rendimento. Mas você também não dispensa, se de repente... A gente não esconde que a gente gosta, né? Sabe o que acontece? O alto rendimento, isso que me ensinou foi o professor Henrique Ismânio. Ele é dentista, né? Fala professor porque ele é docente de odontologia. Ele foi diretor do Guarani, né? da base do Guarani. E ele era quem captava jogador.
E ele me dizia sempre, sabe, Diego, por exemplo, o Luizão, ele que captou Amoroso, esse montaréu de craque que o Guarani teve aí, muitos passaram pela mão dele. Então, eu considerava ele muito bom diretor, né? E eu tenho muita amizade com ele. Então, até uma vez eu perguntei, mas doutor, como é que o senhor consegue buscar um Luizão, né? Como é que o senhor consegue ver um Amoroso e outros por aí, né? Aí ele falou assim, João, é o seguinte, o craque cai no seu colo, ele falou. Ele falava desse jeito, né? É o diferenciado, quer dizer, aquele que tem o talento, ele falou, não adianta você ir lá buscar, ele vai cair no seu colo. Isso também há tempos atrás, hoje muita coisa de captação mudou. Mas no Olímpico, no Paralímpico, de repente você está lá treinando um menino, né, que não vai com aquela intenção de repente se tornar um atleta de alto rendimento, mas ele vai lá e de repente mostra um potencial. Não acontece isso? Acontece. E tem um exemplo prático lá na associação em relação a isso, de um menino, o Eduardo, né? Ele chegou na associação acho que há 3 ou 4 anos e ele tem nanismo, né? Hoje ele está com 14, ele completou 14 agora. Ele chegou por volta de 10, 11 anos na APC, né? Que é a Associação Paralímpica de Campinas, que a gente chama de APC. E a mãe dele foi lá sozinha, né? Meu filho e tal, tem nanismo e tal. E eu vim conhecer, né? Ver se a piscina é funda. Mas, assim, existem as plataformas, as coisas para que eles consigam ter uma qualidade dentro da água. E esse menino, ele, assim, a gente costuma falar, né? Ele é um talento ali. Hoje ele está no cenário nacional em algumas provas. Ele entrou no ranking, né, do nacional, agora esse ano. Está em 9º em algumas posições no cenário nacional, né? Mas falta bastante para ele chegar, por exemplo, em 3º, mas ele já está em 9º, 11º, e ele tem 14 anos, né? Então foi um menino que chegou com 3 anos, com 10, 11 anos, e nesse raio de 3 anos ele é um menino extremamente competitivo. Você percebe, né? Quer dizer, ele revelou isso, né? Exatamente. E é dele, né? Não foi uma coisa que a associação falou, tem que competir, não. É dele, ele gosta, ele se sente bem, né? Então, ele desenvolveu né? A parte física dele mudou muito, então a qualidade de vida dele também mudou. Então, e depois a pessoa, acho que todos os desportistas, né? Os meninos lá, enfim, que são deficientes e estão praticando, acho que a autoestima, a autoconfiança, ela também muda muito, né? Ela muda. Os meninos ficam autoconfiantes. Eles ficam. A competição em si, ela traz esse processo, né? Então, assim, eu tenho a oportunidade de trabalhar com futebol, essas coisas, a natação, e a competição, ela traz esse engajamento, né? De você ter a confiança de fazer o processo, né? De colocar em prática aquilo que você treinou, que não é fácil, né? Então, treino é treino, jogo é jogo, que a gente brinca, né? Exatamente. Mas na hora ali do vamos ver, tem gente que é diferente. Ele gente demonstra que é diferente e que ele demonstra que ele tem esse negócio com a competição, né? Do ganhar do outro, de fazer tempo melhor, pensando na natação, né? De superar, né? Porque a natação nada mais é que tempo, né? Tem os adversários do lado, mas se todos os adversários forem mal e você ganhar deles, eu não acredito que você tenha ido tão bem assim, entendeu? Você em relação a você mesmo. Exatamente. Né? Então, o tempo ele é um fator totalmente determinante. Né? Seu adversário, esse é o princípio. É porque a gente, no alto rendimento, na medalha olímpica lá, você pensa, porque o Michael Spieth, Michael Phelps, esses caras aí, Michael Phelps, esses gigantes aí, você pensa neles, mas ele em relação a ele, quer dizer, o tempo é dele. O tempo é dele. E tá todo mundo correndo atrás do tempo, né? Isso mesmo. Nossa Senhora, se tal. Quem vai bater na frente é outra coisa, mas o tempo ele é extremamente importante. Em Paralimpíadas e em Olimpíadas acontece muito isso, né? O primeiro e o segundo bate o recorde mundial. É sempre assim. Mas o segundo não levou o recorde mundial. Quem levou foi o primeiro, que fez o melhor tempo. É verdade. O que manda é o tempo. E esse menino ele tem 14 anos. Ele tem 14 chama Eduardo? Eduardo. Ah, tá. E ele tá, então, aí pintando... Tá aparecendo aí. Vamos... Daqui a pouco nós vamos ver ele em ação. Vamos trazer ele aqui para conversar com ele. A gente traz mesmo. É professor Diego e tal. Ele
ele junto com outros meninos, ele está classificado para fase nacional da Paralimpíadas Escolares, né? E esse ano eu tive a felicidade de ser convocado também. Então eu vou ser técnico da seleção do estado de São Paulo. É você que vai ser o técnico. Na verdade tem vários, né? Porque classificam muitos, né? Então, por exemplo, os jogos escolares, eles acontecem em todos os estados. Então, no estado de São Paulo acontece. E aí classificam 80 crianças. E os nossos meninos estão entre eles. E aí os técnicos são convocados. Então, os técnicos dos meninos. São 20 técnicos que estão convocados no estado de São Paulo. Aí vem o estado do Paraná, vem todos os estados aí do Brasil, vem para São Paulo em novembro e fica uma semana fazendo a Paralimpíada Escolar Nacional. E qual que é a função do técnico na hora da competição? É só conversar, lembrar? Na verdade, o treino de natação ele é algo complexo, ele não é algo simples, assim. Então, existem regras, né? Então, os tipos de nado, por exemplo, pegar um menino que nada peito, o nado peito, ele tem que bater as duas mãos na parede. O borboleta, ele tem que bater as duas mãos na parede, entendeu? Então tem uma série de... O Eduardo, qual a especialidade dele? O Du, ele nada tudo. Nada tudo. Ele nada tudo, mas por enquanto o estilo dele, ele nada os 4 estilos, o borboleta, o costas, o peito e o crawl, né? Mas por enquanto o melhor estilo dele está sendo o costas, que a gente chama de o livre, que é o crawl, e o melhor estilo dele está sendo costas. Mas ele tem melhorado em todos, assim, ele tá indo bem. Tá. Tá. Aí o técnico vai lá na competição e fica gritando com o moleque, não é isso? Não, na verdade, com o atleta, né? Na verdade, o técnico na competição, ele tem a função, assim, de passar o aquecimento. Ah, tá, né? tá. E dentro, passa o aquecimento, pega tempo, ele faz saída. Então, o menino vai nadar uma prova de 100 metros. Então, no treino, isso já está ajustado. Quanto ele precisa passar nos 25, quanto ele precisa passar nos 50, quanto ele precisa passar nos 75, quanto que ele precisa fechar. Você vai controlando. E aí, no aquecimento, você faz o controle de tempo. Você fez o tiro de 25 para tanto, vai fazer mais um e tem que tentar baixar um pouquinho. E vai fazendo esse processo do aquecimento. E aí, depois ali, é entrega, né? Aí vai com cada um. Exatamente. Aí é como dizem os treinadores, né? Aí é decisão dele. E o processo tem que ser feito no treino, né? Porque dentro, na natação, tem uma coisa que chama balizamento, que é onde os atletas eles entram para ir para a prova. E lá dentro não pode ficar conversando com o atleta, não pode ficar passando dica, não pode nada. Lá o que é treinado é treinado. É com eles. Aí eles vão... Bom, Diego, então vamos lá. Vamos dar essa informação aí para quem alcançar, né? Tomara que a gente alcance bastante audiência aí. Os treinos são no SESI, né? SESI aqui na Santos Dumont, na né? Santos Dumont. Ali, o SESI tem uma estrutura boa ali, né? Tem uma estrutura boa. Eles são parceiros nossos aí há quase 10 anos, né? Com sessão de espaço. Ali você tem a piscina e todo o aparato, toda a estrutura. Tem a piscina. Muitas vezes a gente pode usar a pista de atletismo também para a galera do atletismo. De forma esporádica, eles deixam a gente usar a academia, né? Tá. Então tem esses processos. O que mais pega ali para nós é o processo de organização e a demanda de professores, né? Que ainda é uma luta para que nós tenhamos mais professores, mais estagiários trabalhando junto com a gente, para que a gente consiga ter uma estrutura melhor. Mas de início, para entrar ali na associação, as aulas são toda terça e quinta, no período da tarde. Tá. Da terça e quinta. A partir das 14 horas. A partir das 14 e crianças a partir das 15h30. E, de repente, um pai que está conosco aqui, que está assistindo, uma mãe que se interessou, que tem essa demanda, como é que ele vai procurar? Tem rede social. Rede ele vai procurar por Associação Paralímpica de Campinas. Certo. Né? E ele pode mandar uma mensagem, né? E eu também posso deixar os telefones. Deixa, do Luiz Marcelo. A gente pode legendar, né? Pode deixar colocar, acho que também pelo telefone seria ótimo. Exatamente. Tá. Porque daí não fica dependendo só de uma ação. Só de uma plataforma, só de um local. Acho que os telefones, meu e do Luiz Marcelo, né? Que nós conseguimos direcionar também para o atletismo. E a natação já está conosco. E a rede social. E tem projeto assim, diferente assim, para os próximos anos, tal, ou sempre é a rotina que é
que é o que manda, né? Os projetos... Por exemplo, competição, tem algum aceno de competição? Tem. Nós fizemos, pensando no público geral da natação, né? Nós fizemos que eu acho que é importante eu colocar isso também, em agosto agora, o festival André Meneghetti, onde todos podem participar. O André Meneghetti foi um nadador da Associação Paralímpica de Campinas, né? Participou de Paralimpíadas, né? Recordista brasileiro no 100 metros borboleta, né? Então, assim, e ele, infelizmente, ele faleceu, né? Há 2, 3 anos atrás, em decorrência de um câncer. E nós, né, da associação, todo ano nós fazemos esse festival, né? Para que as pessoas com deficiência entendam quem foi André Meneghetti, o que ele representou, e para que eles também tenham essa vivência de competição. Ele foi um atleta, né? Um atleta paralímpico. Foi um atleta paralímpico. Na modalidade de natação. E conseguiu grandes resultados. Conseguiu grandes resultados, campeonato mundial, E ele é fruto da associação. Da Associação Paralímpica de Campinas, e exclusivamente ele foi atleta do Luiz Marcelo. Ele foi do Luiz Marcelo. Do Luiz Marcelo Ribeiro. E o Luiz Marcelo teve ele e teve a Fabiana Sugimori também. Ela também era dali. Que foi atleta dele. A Fabiana já atingiu também um nível... porque ela foi medalhista. Né? Então, e ele que era o técnico dela. Ele acompanhou ela na Paralimpíada. Ele que formou. Exatamente. Então, ele que está à frente ali. Então, assim, o direcionamento tem. E você logo vai ser o treinador de medalha do Eduardo, então, né? Quem sabe? Tá escutando aí, né, Dudu? É com ele, né? É com ele. Então tá bom. E tem o Dudu, tem o Bruno, né? O Bruno é um que tem a deficiência intelectual. E o do Bruno é legal porque o Bruno tem a deficiência intelectual e a mãe dele é deficiente física. Né? A mãe dele é recordista brasileira no 50 borboleta, nada com a gente. E o Bruno já foi campeão mundial júnior, né, na França. E eles eram de Bauru, se eu não me engano, e eles vieram para Campinas. Estão super bem aqui em Campinas, estão adorando morar aqui. Ele tem quantos anos? O Bruno tá com 19. 19. 19. Tá. Mas tá também em curva ascendente. Tá crescendo aí. E qual é a especialidade dele? O Bruno sem peito. Sem peito. O sem peito e o 200 livre. Tá. Sem peito. Qual que é a categoria mais difícil? Nossa, João, cada um tem todas elas são... Tem uma particularidade, assim. Existe uma categoria nobre? Fala, não, essa daí, como no atletismo, por exemplo, 100 metros. 100 metros é o que o mundo inteiro vai ficar de olho, né? 100 metros na verdade, no Paralímpico, ele é muito diversificado, né? Vou dar um exemplo. O melhor nadador do mundo da classe S2, lembra das deficiências? Sim. S1, S2, da classe S2 é um brasileiro. Lá de Minas, do Praia Clube. Né? Então, é um menino que é recordista mundial. Então, assim, cada categoria tem a sua especificidade. A sua característica. Assim, mas uma classe muito, muito forte no Paralímpico é S10 no deficiente físico e S9. E S14 dos deficientes intelectuais, muito forte. Os cegos, muito forte. Né? Então, assim, cada um tem a sua particularidade. O cego, como que é a orientação? É o guiso? Não. A orientação do cego dentro da piscina, ela é diferente. Existe um bastão, nada mais é que uma vara de pescar. Né? Cada técnico escolhe a sua, né, em questão de comprimento e o que vai ser treinado. E tem uma bolinha. Muitas vezes usa uma bolinha de tênis na ponta. E quando o atleta está chegando, você faz o toque e ele faz a virada olímpica. Ele já sabe. Ele já sabe. Aí entra o treino. A direção ele vai. A direção... às vezes eles mudam de direção, mas a ideia é que não mude. Então entra treino. Né? Eles não podem. Por exemplo, se ele saltou do bloco, encontrou a raia, vai ali. Ele sabe que ele se orienta pela raia. Vai ali, exatamente. Ele vai embora. Mas hoje o trabalho está sendo muito bem feito, tá? Por todas as equipes, assim, os cegos, eles têm um direcionamento bem bacana, assim, dentro das competições. Quando você pega o nível nacional, né, do Campeonato Brasileiro, circuito Loterias Caixas, né, tudo, assim, é bem bacana. Eles têm uma direção, um senso de direção muito boa, né? Eu tenho a Gisele, que é uma atleta que ela treina junto com outros na mesma raia e ela não muda de direção. Ela vai certinho. Ela vai na raia dela mesmo, entendeu? Então, assim, ela tem senso de direção, ela tem o hábito, ela tem o costume de fazer aquilo, né? Praticamente todos os dias. Então, eles criam o hábito. E na competição, o tupper, ele é obrigatório, ele não é uma opção, ele é obrigatório.
né? Então tem que ter o tupper dos dois lados, né? E você faz o toque. E o toque ele é treinado. Quando ele receber o toque, ele vai receber o toque e vai virar. Ele vai receber o toque e vai fazer 1, 2 braçadas e vai virar. Aí é treino. Quer dizer, aí o técnico que faz esse ajuste. É diferente do normal, né? Onde ele dá o toque. Esse não precisa, ele vai pelo ouvido para virar. Ele vai pelo toque mesmo nas costas dele, né? Que aí ele sentiu... Porque o técnico ele não pode gritar, ele não pode nada. Ele tem que fazer o toque com o tupper. Para ele poder fazer a virada. Exatamente. Aí cada estilo tem o formato do toque, entendeu? Tá. Eu acho assim, você como docente, como educador, né, que mexe com tantos aprendizes, vamos dizer assim, né, é apaixonante, né, Diego? É um trabalho... É gostoso porque você consegue ver a pessoa evoluindo, né? É verdade. Muitos deles eles não conhecem, não sabem como que o esporte paralímpico funciona. E aí eles vão entendendo, vão aprendendo, né? Os cegos, por exemplo, eles vão acostumando com a questão do toque, né? Às vezes, no começo, recebe o toque, ele assusta, daí ele para de nadar, aí depois ele percebe que não é para nada, não é para parar, é para continuar, só tô avisando que a parede está chegando. Mas vai acostumando. Exatamente. Ele vai pegando. Diegão, obrigado, viu, cara? Poxa vida, agradeço, eu acho que nós conseguimos prestar um serviço raro aqui, né? Como você disse, embora tenha divulgação, mas tantas pessoas que precisam acabam que não são atingidas, né? Acabam que não são aí captadas. Então, além do nosso papo aqui, fica esse convite, fica essa, não é mesmo? Nem sei se é um convite, mas é uma abertura, né? Sim. Que quem tiver essa demanda pode ligar lá para você, que está na legenda aí, está na barra da tela, e também procurar lá o SESI, né? Enfim, né? E buscar o engajamento. Né? No SESI, se você, por exemplo, se procura o SESI e fala que tem uma criança com deficiência ou sou deficiente, o SESI já direciona para nós. Já vai encaminhar. Isso. E assim, eu acho que o jornal vai trazer uma força grande para nós, assim, no sentido de divulgação, de fazer chegar em mais pessoas, né? Dúvida. Porque a gente precisa desse processo, né? Dessa força, aí. Exatamente, para que a gente consiga ser conhecido, né? Porque Campinas é uma cidade muito grande, mas o network e os contatos, eles acontecem o tempo todo. Então, acho que é importante a gente ter essa conversa e essa divulgação para que as pessoas com deficiência elas tenham um espaço que já é delas, né? Só precisa chegar nela. Só precisa chegar. Bom, o Diego vai voltar comigo, né? Nós vamos encerrar esse podcast aqui, depois nós vamos começar um outro. Viu, Duzinho? Outro, né, que dá para a gente almoçar tranquilo, não vai ter problema. Porque o Diego também mexe com futebol de criança, né, educador, professor lá da escola do Boca Júnior. E ele vai depois também contar um pouco dessa experiência dele, né? Porque aparentemente as pessoas podem entender que, não, que é simples e tal, mas tem tanta coisa que envolve. E como educador, como treinador, como professor, ele vai nos contar num próximo podcast. Esse aqui nós encerramos. Agradeço muito aí a sua disposição. A associação, agradeço. Um abraço ao pessoal da associação, ao Ciaba, pela abertura e a oportunidade de divulgar o trabalho e tentar fazer com que ele seja entregue para quem é de direito. Muito bem. E com o Diego Martins, nós estamos encerrando esse nosso podcast, prometendo voltar. Ele mesmo volta, né, num desses podcasts aí, quando ele vai falar do Boca, e nós vamos encerrando aqui, convidando para estar sempre conosco aqui em A Força da Opinião.